Boa noite. Reunião com o Conselho Municipal da Educação debate projeto de lei que regulamenta a creche em casa. Nós estamos ouvindo as pessoas e ouvindo a comunidade, ouvindo os colegas vereadores, e hoje nós ouvimos o Conselho Municipal de Educação, que nos trouxe ideias boas, para que nós possamos fazer algumas alterações no nosso projeto, até na questão da nomenclatura do projeto. Vereadora Regina Costa dos Santos quer criação de uma central municipal de intérpretes de Libras. Quando se fala em acessibilidade, comunicação também faz parte da acessibilidade e que precisa sim estar disponível para todas as pessoas, e aí a população surda merece sim o encaminhamento dessa importante reivindicação deles. Os surdos não têm intérpretes, têm muita dificuldade na comunicação e é preciso ter essa central de intérpretes para conseguir nos auxiliar a reduzir esse sofrimento e diminuir essas limitações, pois é nosso direito. Governo do Estado inicia a avaliação que vai medir conhecimento dos estudantes na pandemia. Nós vamos envolver quase 683 mil estudantes e vamos ter um diagnóstico nominal, personalizado sobre o que o Joãozinho, o que a Maria Helena, o que o Marcelo sabem e como nós podemos ajudar. O Jornal da Câmara já está começando. Fique com a gente. No fim de março, o vereador Evandro Meirelles protocolou o projeto de lei 30 de 2021, regulamentando a chamada creche em casa. E agora ele promoveu uma reunião para ouvir as sugestões do Conselho Municipal da Educação. A reportagem é de Cláudia Tainá e Wesley Paim. Conforme o PTBista, a proposta busca regulamentar a atividade das mães crecheiras, para que os pais que não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham possam encontrar nessas mulheres uma opção de cuidado. Nós protocolamos esse projeto na intenção do quê? Para que o pai possa ir trabalhar e deixar com uma pessoa de confiança. Neste projeto nós estamos trazendo alguns pré-requisitos, onde essas pessoas poderão cuidar no máximo de 5 crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Não queremos também prejudicar na questão educacional, pois pode essas mães crecheiras cuidar dessas crianças no contraturno, então não prejudicando, mas sim ajudando, auxiliando aí para que hoje o poder público ele só dá para essa idade de crianças a educação infantil meio turno, E no contraturno, o que essas crianças vão fazer? Pelo menos daí os pais vão poder deixar com uma pessoa de confiança. Então é com esse intuito que nós estamos trazendo esse projeto que está na fase de discussão, estamos discutindo, conversando, para que também nós possamos auxiliar na geração de emprego e renda para essas mães crecheiras, porque muitas vezes essas mães crecheiras não têm um trabalho, mas poderão cuidar dos filhos da vizinhança, pode ser conhecidas como as tias, as tias que cuidam dessas crianças para que os pais possam trabalhar. Porém, o Conselho Municipal de Educação é contra a proposta. Segundo a presidente, apesar de entender a necessidade social do projeto, ele fere o direito da criança à educação. Por isso, elas pedem mudanças na matéria. O Conselho, enquanto órgão fiscalizador e normatizador de todas as questões educacionais do território de Passo Fundo, ele é composto por um colegiado. E neste colegiado nós temos membros de toda a sociedade. O colegiado, então, reuniu-se, fez o estudo do projeto e, a partir disso, o colegiado achou muito pertinente a gente conversar com os vereadores. Ontem nós estivemos em reunião com o vereador Colucci, hoje foi muito boa a nossa reunião com o vereador Meirelles. O Conselho entende da necessidade social, mas o projeto traz no texto dele questões cruciais que ferem totalmente o direito da criança à educação, porque educar e cuidar, eles não se dissociam. A criança deve ser educada e cuidada, e tudo isso está legislado, normatizado. Foi uma luta de anos e anos dentro da educação para que isso se tornasse legal. Então, o Conselho entende que ele fere
a própria Constituição, quando ele fala do educar e das formas como ele trata no projeto, inclusive de fiscalização, inclusive do próprio conselho, sendo que não está na alçada, porque ele remete à questão de uma profissão que já existe, que são as babás, né? Então, o principal assim, que nos preocupa enquanto Conselho Municipal de Educação são as questões das normativas, de um retrocesso, talvez, de muitos anos dentro da educação. Entendemos a necessidade social, mas eu acredito que os vereadores e o vereador Meirelles poderá encontrar um outro caminho dentro do assistencialismo, que essas comunidades carentes necessitam tanto. Eu sou professora da rede municipal, sou professora de educação infantil também e fundamental. Trabalhei sempre em periferias, e principalmente com educação infantil. Então, a gente viu, no dia a dia a gente vê muitas questões que são de sofrimento às famílias e principalmente às crianças, né? Então, foi nesse sentido de uma conversa para sugestão, então, que o texto seja alterado, que ele não trate de educação, e sim ele fique na alçada do assistencialismo, enfim, neste sentido. A relatora do projeto, vereadora Janaína Portela, reconheceu a importância da matéria, mas também pontuou mudanças que devem ocorrer na sua redação. Esse projeto ele tem um cunho social de uma grande magnitude. Reconhecemos que existem várias pessoas que exercem essa atividade cuidadora de crianças de um modo informal. Mas também avalio, enquanto profissional da educação, a necessidade de observarmos que existe toda uma legislação educacional e que hoje abriga as crianças de 0 a 4 anos numa fase pré-escolar em creches, a denominação, e de 4 a 6 anos em fase pré-escolar, que todo esse período se dá a chamada educação infantil. O projeto, ele, na forma como está proposto, ele nos traz uma ideia de cuidado e educação. E isso traz a preocupação, porque nós temos que zelar pelas nossas crianças, a devida formação. As crianças na fase da educação infantil precisam ter todo um desenvolvimento psicossocial, de motricidade, e é a sua primeira experiência educacional. Por mais que o projeto não tenha, como referiu o vereador Meirelles, um intento educacional, os pais, ao colocarem os seus filhos num período, num momento, em ambientes que estarão sendo cuidados pelas denominado inicialmente mães crecheiras, esperam que essas crianças estejam sendo bem atendidas, cuidadas e em seu pleno desenvolvimento. Então, na relatoria, eu estou avaliando justamente essa questão. As questões legais da educação infantil, os requisitos que são exigidos hoje para todos os estabelecimentos de educação, e como que se vai ofertar todas essas garantias, seguranças e ambiente educacional para as nossas crianças. E a vereadora e professora Regina Costa também demonstrou preocupação em manter uma estrutura adequada para que essas crianças possam se desenvolver de maneira satisfatória. Esse projeto, vereador, autor, ele tem uma boa intenção, né, que é a questão voltada ao cuidado com as nossas crianças, mas o projeto, da forma como ele está, ele precisa ser revisto, né, precisa ser melhorado. A nossa grande preocupação é que seja garantido, né, na redação do projeto, a questão de segurança e cuidado com essas crianças. Acho que a gente precisa tomar vários cuidados mesmo, né, com essa matéria. Se trata assim de que a gente não pode tirar o direito da criança à educação formal. Nós precisamos, foi um avanço, né, as crianças poderem estarem frequentando a escola de educação infantil, então não dá para retroceder. Então, nesta reunião que tivemos hoje, eu acho que se avançou, eu acho que o autor está bem disposto a construir coletivamente numa redação que possibilite que essas crianças tenham este cuidado sem entrar
né, em conflito com o direito constitucional à educação formal. Então, a intenção agora é continuar analisando o projeto ele continua tramitando nas comissões e nesse processo vai se discutindo, vai se apresentando emendas de acordo com o necessário. Mas o autor ele já está sensível, né, da necessidade de se apresentar um substitutivo à redação para que ele venha a melhorar e ao encontro da necessidade, mas sem ferir nenhum direito da criança e que as nossas crianças estejam seguras, porque esse é o objetivo de todo mundo. Depois desses apontamentos feitos na reunião, o autor afirmou que fará um substitutivo à matéria, para que ela atenda os aspectos técnicos e legais que regem essa atividade. Durante esse período, até que vá ao plenário para a votação, nós estamos ouvindo as pessoas e ouvindo a comunidade, ouvindo os colegas vereadores, e hoje nós ouvimos o Conselho Municipal de Educação, que nos trouxe ideias boas, né, para que nós possamos fazer algumas alterações no nosso projeto. Até na questão da nomenclatura do projeto, nós iremos mudar, algumas questões redacionais. Então, assim, nós vamos fazer um novo projeto substitutivo, né, para que nós possamos deixar um projeto redondo e que possa atender o anseio da nossa comunidade e para que nós possamos legalizar essa atividade, porque essa atividade já existe na cidade de Passo Fundo. Nós temos exemplos de outras cidades que também já legislaram sobre essa matéria e também já está sendo cumprida, então Passo Fundo não pode ficar à mercê. E nós não podemos aqui fazer vista grossa para uma atividade dessa. Nós temos que legislar e dar a legalidade para que as pessoas possam trabalhar, as pessoas querem trabalhar. Então, acreditamos aí que vamos fazer o substitutivo do projeto, né? E depois levaremos aí para que no plenário possa ser aprovado e, consequentemente, sancionado aí pelo nosso prefeito Pedro Almeida. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre acessibilidade para a população surda. E ainda, Estado quer medir conhecimento dos estudantes na pandemia. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A vereadora Regina Costa dos Santos está propondo a criação de uma central municipal de intérpretes de Libras. Na indicação enviada ao Poder Executivo, a parlamentar fala sobre o desejo de assegurar aos surdos acesso integral aos serviços públicos. Hoje, grande parte da comunidade surda de Passo Fundo sofre com a falta de acessibilidade. Hoje, a população surda da nossa cidade está muito desassistida quando se fala na garantia de direitos a serviços essenciais, por exemplo, saúde, educação. O que acontece? Hoje, a pessoa que é surda, por exemplo, a mulher surda, quando ela vai até o ginecologista, como que ela faz para tirar as suas dúvidas? Se o município de Passo Fundo não conta com um grupo de profissionais para fazer esta interpretação desta fala, tanto da pessoa surda como, né, do médico ouvinte para essa mulher, né, no caso específico da saúde. Então, o que é a nossa sugestão? Que o município de Passo Fundo, a exemplo de outros municípios, crie uma central de intérprete, que toda vez que necessitar, né, do atendimento de algum serviço público voltado à população surda,
que possa aí, esses espaços, né, do município possam estar recorrendo à central de intérprete, onde vai ter uma série de profissionais disponíveis 24 horas para fazer essa tradução em Libras ou vice-versa, né? Que a gente possa contar com esses profissionais. Acredito que o município é uma cidade com várias pessoas que vivenciam essa realidade, que precisa, sim, ter um encaminhamento desta pauta, que é uma pauta antiga. Eu sou surda, sou professora de Libras e também de crianças surdas. Eu queria falar a importância de ter acessibilidade, pois auxilia nós, surdos, a ter uma vida melhor. Agora, é muito difícil, muitas barreiras. Os surdos não têm intérpretes, tem muita dificuldade na comunicação, e é preciso ter essa central de intérpretes para conseguir nos auxiliar a reduzir esse sofrimento e diminuir essas limitações, pois é nosso direito. Eu espero que nós tenhamos uma vida melhor, tendo acessibilidade para nos auxiliar. Um exemplo que pode acontecer, né, um surdo ficar doente e vai até o hospital, o médico ou a enfermeira sabe Libras ou não? Não sabe. Não acontece a comunicação, não consegue explicar a dor, né, que tem, e acaba, por falta de comunicação, o médico receitar algum medicamento que não é adequado, e o estado de saúde do paciente pode piorar e vir a óbito por falta de acessibilidade, né? Cadê o intérprete? Em Passo Fundo não se tem nada, por isso é importante de ter uma central de intérprete de Libras 24 horas, podendo ter 4 intérpretes para revezamento em todos os turnos. É muito importante. Eu quero muito que tenha essa central. Para nós surdos é muito importante, não queremos mais ser prejudicados. Quanto ao encaminhamento, né, como que surgiu essa pauta até o nosso gabinete? Nós tivemos contato aí com as entidades que representam a população surda, sobretudo a APAS, né, que é a Associação de Pais, aonde eles trazem essa reivindicação, que já é antiga, como eu falei anteriormente, e que infelizmente nos últimos anos não se teve avanço. Então que a gente possa aí ter o acolhimento dessa importante reivindicação e que a população surda tenha o seu direito garantido de poder aí se comunicar com todas as pessoas, principalmente quando se trata de um atendimento público que seja um atendimento público de qualidade. Por exemplo, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, se a gente vai ver as sessões, elas não são transmitidas em Libras. Muitas vezes a gente discute essas temáticas que dizem respeito à população surda e, infelizmente, eles não podem ter acesso a essas informações e até mesmo a participar, por exemplo, do Legislativo Municipal. Então, é uma pauta urgente. Quando se fala em acessibilidade, comunicação também faz parte da acessibilidade e que precisa, sim, estar disponível para todas as pessoas, e aí a população surda merece, sim, o encaminhamento dessa importante reivindicação deles. De hoje até o dia 11 de junho, acontece em todas as escolas do Rio Grande do Sul uma avaliação diagnóstica. O governo quer medir o aprendizado dos estudantes na pandemia e entender quais competências pedagógicas precisam ser reforçadas. Os testes serão aplicados para estudantes do 2º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, explica como vai funcionar o chamado processo Avaliar ETRI-RS. É uma prova que não vai ter nota, que não tem categorização, nem ranking de nada, mas é uma prova que vai nos mostrar onde cada aluno está, o que ele aprendeu nessa pandemia, o que ele não aprendeu, o que ele esqueceu e que caminhos nós podemos tomar para que essa recuperação das aprendizagens perdidas seja feita de forma eficiente para chegar ao final do resultado que queremos, dando ao aluno o direito que ele tem de aprender o que corresponde a cada etapa da aprendizagem, a cada série do processo educacional. Então, pela primeira vez, nós vamos envolver
quase 683 mil estudantes e vamos ter um diagnóstico nominal, personalizado sobre o que o Joãozinho, o que a Maria Helena, o que o Marcelo sabem e como nós podemos ajudar. Então, é uma operação gigantesca, de logística gigantesca, porque com a pandemia, para evitar aglomeração nas escolas, nós tivemos que fazer um espaço de dias e sabendo exatamente que aluno vai estar na escola em que horário, mas eu agradeço muito a todos os coordenadores regionais, a todos os diretores de escola, a todos os professores que se engajaram nessa mobilização por entenderem que a partir desse diagnóstico nós teremos um instrumento confiável, correto, poderoso para percorrermos o nosso caminho com sucesso. Nesse processo de avaliação diagnóstica que estamos fazendo, quanto maior o número de alunos participarem, mais confiável, mais refletidor da realidade será o resultado. Portanto, eu faço um convite, um apelo a cada pai, cada mãe, tia, avó, professor, vamos todos nos envolver. A família tem um papel importante, estimulando o aluno, mostrando a importância da participação dele, porque todos nós sabemos que a educação é a única chave que abre portas para um futuro promissor, um futuro mais próspero, mais feliz, com melhores indicadores de vida, na saúde, na segurança, na vida econômica das pessoas. A educação é a força motriz do século XXI, o século do conhecimento. É o conhecimento que temos que nos permite fazer boas escolhas na vida. Portanto, os pais, principalmente, sabem a importância da educação para o futuro dos seus filhos. Portanto, vamos nos unir todos, convidando cada aluno a participar com disposição, com esperança, confiança dessa prova tão importante. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana.